Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para passar para vocês mais um de nossos estudos e hoje o tema, como maio e junho é o mês da família, nós vamos falar de um tema um pouco que polêmico. O tema então é casamento e divórcio, é isso mesmo. Nós falamos muito a despeito dos filhos, da relação conjugal, do marido, da mulher, da educação cristã, do governo no lar. Mas nós precisamos também falar a despeito de casamento e divórcio. Precisamos falar e discutir na igreja esse tema tão importante para todos nós e que tem uma extrema urgência. Precisamos, na verdade, de muitos líderes e pastores, casais, porque é algo muito importante, onde a sociedade tem discutido divórcio, nós temos que discutir casamento. Como nós veremos aqui, que Jesus não discute divórcio. Jesus discute com os fariseus a respeito de casamento. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. No capítulo 19, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Estou utilizando como base a minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco essa exposição da Palavra de Deus. Assim diz a Palavra de Deus a partir do versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Verso 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outras a quem os homens fizeram os tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Amém. Até aqui, irmãos, tremendo, né? É uma passagem a qual o Senhor Jesus está dialogando com os fariseus. E os fariseus fazem perguntas desonestas, de ignorância contra o Senhor Jesus. Mas tem um intuito dessa conversa, desse diálogo. Mas a título de introdução, vamos falar um pouquinho o que nos revela. O texto aqui está nos revelando o seguinte: Jesus ele tinha acabado de sair, ou seja, de concluir seu ensino sobre perdão. Isso você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vemos até ali Pedro dizendo a Jesus: Senhor, até quando eu tenho que perdoar meu irmão? Ele fala 7 vezes? Jesus fala, não, 7 vezes 70. É uma hipérbole que Jesus usa para dizer que o perdão é infinito. Então Jesus está dentro desse contexto e a Bíblia vai dizer que ele está saindo, lá no versículo 1, olha, da Galiléia
para o território da Judéia. E a Bíblia diz que as multidões, já no verso 2, seguia Jesus e Jesus continuava por ali realizando muitos milagres, curas e outras coisas. Agora, Jesus ele entra num campo de batalha, num campo difícil, onde também era um território onde João Batista, que o anunciava, pregava. Ele entra nesse território e esse território provavelmente também foi o lugar onde João Batista faz a denúncia. Ele denuncia o rei Herodes. Ele vai denunciar o rei Herodes pela relação, olha só, ilícita com Herodias. Isso causou ali a prisão de João Batista e depois a decapitação, ou seja, a morte. Então Jesus está num local extremamente perigoso, um lugar onde aconteceu isso com João Batista. E nessas circunstâncias, diz as Escrituras, que vieram alguns fariseus para testá-lo. Vieram alguns fariseus para fazer e colocar o Senhor Jesus à prova, primeiramente com uma pergunta de fato desonesta. Era como se eles estivessem arrumando uma arapuca, uma armadilha para Jesus cair. E eles não queriam de forma alguma aprender sobre casamento, mas sim colocar Jesus contra a parede, contra a lei. Com isso, eles estavam querendo que Jesus desse uma posição contra Moisés ou contra o rei Herodes. Entenderam? O checkmate que eles queriam era jogar Jesus contra a lei ou contra Herodes. Contra Herodes morreria como João Batista. E contra a lei ele teria que ser pedrejado. Só que Jesus estava destinado a morrer na cruz. Eles queriam ali forçar Jesus a dar uma resposta. Com isso eles estavam, se você observar o verso 3, fazendo uma pergunta assim. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta do verso 3. É lícito. Eles fazem essa pergunta de uma forma desonesta. E os fariseus, de uma forma simplificada, estavam querendo fazer o seguinte, realmente como fizeram com João Batista, jogar Jesus contra a lei ou contra o rei. Mas se observarmos por trás dessa pergunta desonesta, também existe uma questão cultural. Existe uma questão cultural, porque os fariseus fizeram o que fizeram, porque fizeram o que fizeram e porque eram daquela forma, ou seja, eram as escolas rabínicas. Existiam duas escolas rabínicas naquele período. E a primeira escola rabínica que nós vimos é a escola de Hillel. Esse rabino que ensinava, ele era ultramente ou extremamente liberal. Para ele era tudo liberal. Ele ensinava que repudiar, ou seja, a palavra divórcio, é a mesma coisa que repudiar aqui, poderia ser feito por qualquer motivo, ou seja, a mulher queimava o arroz, queimava a comida, o marido separava e tantos outros motivos. Então ele era liberal. Agora tinha a escola também do Rabino Shammai. Já o Rabino Shammai, ele era conservador. E ele defendia aquilo que a lei defendia e defendia os preceitos até que o próprio Senhor Jesus defendia em relação ao divórcio, que era o quê? Era apenas por infidelidade conjugal. Se nós analisarmos o texto e olharmos o texto com um pouco mais de cautela, é como se os fariseus estivessem perguntando a Jesus o seguinte: ô mestre, de que lado o senhor está? Qual time o senhor está jogando? Ou seja, está jogando no time de Hillel ou está jogando no time de Shammai? Eles estão colocando Jesus com essa pergunta. E aqui, infelizmente, no Ocidente, meus irmãos, a escola que tem prevalecido é a de Hillel, extremamente liberal. Uma sociedade cada dia mais liberal. E outra, uma sociedade cada dia mais permissiva e ainda facilitadora para o divórcio. Por conta disso, o número de divórcio aumenta ano após ano. Tanto é que as estimativas não são boas.
O número do divórcio no Brasil, só para que vocês tenham noção, no ano de 2021, houve mais de 81 mil, ou seja, 81 mil separações, ou seja, 81 mil casamentos desfeitos em 2021. De 100 casais que se casaram, se uniram, 50 deles se divorciaram. Outro detalhe é que 70% das pessoas que se casaram novamente também se divorciam. Separa, casa com um segundo ou uma segunda, e 70% daqueles que se casam novamente também se divorciam novamente. E o pior de todas as coisas, que é mais complicado, 70% das pessoas que se casam novamente descobrem também que o segundo casamento, depois de 10 anos, é pior do que o primeiro. Ou é, ou está sendo, ou foi pior do que o primeiro casamento. Então, algo extremamente chocante para nós, como cristãos, né? Por quê? Por que as pessoas se divorciam? Porque o problema não era para essas pessoas o casamento, na verdade. O problema era não entender e saber lidar com o casamento. Entenderam? Eles não sabem lidar com a relação, com as crises conjugais, com as crises, os problemas dentro do casamento. Então é mais fácil eles se separarem. Por isso o índice está imenso e está muito grande. O problema, irmãos, não é o casamento. Eu afirmo. O problema é resolver os problemas durante o casamento. Por isso Jesus não fala de divórcio. Jesus não entra na conversa dos fariseus. Jesus fala de casamento. E a sociedade está fazendo totalmente oposto. A sociedade, ao invés de discutir como resolver as questões relacionadas a casamento, está discutindo relações opostas, discutindo a separação. Como separar? Pode separar? E com isso o índice do divórcio tem crescido cada dia mais. A sociedade não deve discutir divórcio. A sociedade e a igreja devem discutir casamento e ensinar a lidar com os problemas dentro do casamento. E como lidar com os problemas, com as crises dentro do seu relacionamento. É isso que a igreja precisa e a sociedade precisa entender. Agora, observe a resposta de Jesus. Ele responde a pergunta com outra pergunta no verso 4. Ele diz, não tendes lido? Ele responde com outra pergunta para os fariseus. É como se Jesus estivesse falando assim, vocês não conhecem a lei, vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem lá o que Deus já tinha instituído, vocês que são os defensores da lei, vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não possuem a Bíblia, não tem a palavra de Deus, vocês não conhecem? E Jesus, o que ele faz? Ele vai trazer agora os fariseus para dentro da lei. Ele vai trazer para o princípio da criação, dando uma aula aqui hermenêutica para os fariseus. E ele fala do verso 4 a 6 assim. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Ele estabelece. Deus criou homem e mulher. É outra questão aqui. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E deixa claro que quando se casa, os dois se tornam apenas um, e que está destinado ao filho, quando se casa, a largar a casa dos pais para unir-se à nova família que é a sua esposa. De modo que já não são mais dois, não é mais dois, porém só uma carne. Ou seja, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele vai trazer o homem lá para Gênesis. Ele vai trazer a igreja e o ser humano a lembrar, a pensar, e vai dialogar com os fariseus, fazer eles pensarem a respeito daquilo que já era estabelecido. Casamento, instituição divina. E a primeira coisa que temos que analisar dentro desse texto é o seguinte, a primeira coisa que temos que analisar é que Jesus lembra aqui, de fato, que casamento não é uma instituição humana como as pessoas pensam. Instituição humana. Casamento não é uma instituição humana. Não é porque casa no civil, faz um contrato, e tem vários outros contratos,
que ali é se dado o casamento legalmente. Não, o casamento ele foi instituído por Deus. Por ser instituído por Deus, ele é uma instituição divina. E no que a igreja, e no dia, ou seja, que a igreja perder isso de vista, o divórcio vai continuar crescendo. Se a igreja continuar a debatendo situações ou não cuidando dos problemas conjugais, relacionamentos dos casais e começar a pensar que casamento é liberal, que pode de todas as formas separação, e não olhar para as escrituras, ela se perder e perder de vista, o divórcio vai continuar aumentando. Ela precisa ensinar o que é casamento de fato, o que é de verdade. É uma instituição divina e seríssima, a cunho espiritual, uma tríplice aliança que é o casamento. Agora, Jesus também, ele deixa claro, tirando desse texto, uma segunda coisa importante. Jesus ele vai deixar claro aqui que o casamento, baseado no texto que nós lemos agora, nos últimos, é a relação humana mais profunda que existe. Sabia disso? Por quê? Porque o casamento é tão glorioso que ele justifica o desligamento do homem de seu pai, de sua mãe, para se unir à sua mulher. Ou seja, a relação que o marido tem com sua esposa no casamento é mais forte que a relação do filho com o pai e a mãe. Sabiam disso? É muito glorioso. Ele justifica a saída. E o relacionamento é tão profundo que o relacionamento entre o marido e a mulher é totalmente diferente do relacionamento de um filho com o pai. Não queira comparar. O filho está destinado a sair de casa, bater a asinha, para criar a sua família. Já o marido, o pai desse jovem que vai sair de casa para se casar, que já é casado, ele tem uma justificativa que o amor, o relacionamento deles é muito mais importante do que até mesmo os próprios filhos. É interessante, né? Por isso Jesus vai dizer no verso 5, por isso ele deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que está unido ninguém separa, o que está unido está ligado direto diante de Deus, nós veremos isso. Jesus não discute o divórcio. Jesus está discutindo com os fariseus a despeito de casamento. Então eu quero trazer para vocês alguns pilares, 4 pilares apenas, para não ficar longo esse vídeo. 4 pilares do casamento. Quais são os pilares fundamentais e básicos do casamento? Primeiro pilar para você. O casamento ele é heterossexual. Primeiro pilar, o casamento é heterossexual. Versículo 5. Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E a imagem de Deus criou quem? Homem e mulher os criou. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, está estabelecido. Jesus está lembrando Gênesis de novo. A criação, a ordenança de Deus. Então, o casamento ele é heterossexual. Entre duas pessoas de gêneros distintos, diferentes. Ou seja, um homem, uma mulher. Assim diz as Escrituras. O casamento é entre homem e mulher, assim diz a palavra de Deus. É entre um macho e uma fêmea. Não é entre um homem e outro homem, nem outra mulher e outra mulher. Lá está estabelecido, lá em Levítico, no capítulo 18, 22, diz que isso é abominação quando o homem se deita com homem, enquanto mulher se deita com mulher. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Então, casamento é entre marido e mulher, entre macho e fêmea. Não existe casamento, mesmo que as leis, mesmo que a sociedade seja
totalmente permissiva e os direitos iguais civis, a lei os protege, dá esse direito, é o direito que eles possuem. Não é o direito, não é o que a igreja, não é o que é a palavra de Deus e o que o Senhor nosso Deus nos ensinou. Mesmo que a lei diga ao contrário, como nós vemos na mídia, na sociedade, tantas outras áreas aí, casamento vai continuar sendo heterossexual. Porque este é o modelo do casamento bíblico. Ok? Entendeu? Segundo pilar, que o casamento ele é monossomático, ainda no versículo 5. O que significa monossomático, Eduardo? Que palavra complicada, esquisita. Seguinte, isso é uma palavra que vem do grego, que a gente diz, que a gente entende que palavra mono, significa um ou único. E a palavra somático significa união ou junção. Monossomático significa um só corpo, uma só carne. Então, monossomático é apenas um corpo só, uma só carne. Por ser um corpo apenas, o sexo antes do casamento é pecado. Verso 9. É pecado. Por que é pecado? Porque não há uma união de corpos. Há duas pessoas que não são casadas se relacionando, e isso é fornicação. Então, sexo antes do casamento é fornicação e, portanto, também é pecado. É o grego porneia. Porneia é relações ilícitas, sexuais ilícitas, relações entre... Eu nem vou entrar nessa questão do porneia, porque ela tem várias na palavra de Deus dizendo o que significa a palavra porneia, mas, para simplificar, é uma relação ilícita, errada, condenada e chamada de pecado nas Escrituras. Agora tem uma coisa interessante, você que é casado, você que é crente ou que não é crente, o sexo no casamento, sim, é mandamento. Você sabia disso? O sexo no casamento é mandamento. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 3, porque o corpo não pertence mais ao outro. A matemática de Deus muda. 1 mais 1 é 2, mas na matemática de Deus, 1 mais 1 continua sendo 1. Então, quando você se casa, você é um corpo apenas. Como você é um corpo apenas, você não tem o direito sobre o corpo da mulher e nem a mulher tem o direito sobre o corpo do homem. Nem para se abster do sexo, pode se abster e se negar. Só com uma exceção, que quando você ora e jejua, você se afasta por um breve momento de tempo para se dedicar à santificação, à oração, mas não deve ficar longe sem a prática sexual do casal, porque senão a Bíblia assim vai dizer que o próprio Satanás vai os tentar por conta da abstinência sexual. Então, casamento fora do casamento, aliás, sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Porneia. Agora, sexo no casamento é um mandamento dado por Deus. Então, meu irmão, seja feliz. De uma forma bem clara aqui, para que você entenda, se o namorado for para a cama antes do casamento, estão pecando. Se o marido e a mulher que são casados não forem, também estão pecando. Então, o casado deve sim fazer amor. Tem que ter relações sexuais com sua esposa. O solteiro, não. A gente vai chegar nessa questão ainda. Mas um terceiro pilar que eu quero trazer para vocês é que o casamento agora complica o negócio para algumas pessoas, vão ficar aí. Ih, agora deu ruim para mim. Veja verso 6, parte B. O terceiro pilar diz que o casamento ele é indissolúvel. Ponto final. Até aqui, ponto final. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos entender um pouquinho desse versículo aqui. Para a gente entender, a gente tem que estudar e ver algumas justificativas que vemos em relação ao divórcio. Algumas desculpas que a gente vê em relação ao divórcio. Por exemplo, pastor, quando eu me casei, eu nem sabia o que era casamento. Eu me casei, não conhecia Jesus, não conhecia nada, estava no caminho da ignorância. Será?
Será que realmente Deus não levou em consideração? Vamos ver isso aí. Outra pergunta, outro questionamento, eu me casei contra a vontade dos meus pais. Eu era muito nova, era muito novo, eu me casei. Quando eu me casei, Deus não estava no meu casamento, não foi nem Ele que me ajuntou, não, pastor. Então meu casamento não tem validade, não, por isso eu separo e vou casar de novo. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa muito séria. Se o casamento é indissolúvel, quando uma pessoa se casa sem as orientações da palavra de Deus, sem a permissão dos seus pais, você sabia que Deus ratifica aquela aliança? Mesmo sem conhecer o Jesus Senhor. Deus ratifica, Deus valida, Deus aceita aquela aliança que você fez de casamento, mesmo crente ou não crente. Eduardo, teu negócio é sério? Negócio é sério. Casamento é algo seríssimo. Seríssimo. E se você tem alguma dúvida ainda em relação à aliança que Deus faz, aliás, as alianças que Deus aceita, mesmo com aquele que não é crente, estude lá em Josué capítulo 9. Leia o texto todinho de Josué capítulo 9, você vai ver que a aliança que Josué fez não teve volta. Ele teve que ratificar, porque uma vez assumindo um compromisso, Deus ratifica. Está ratificado, mesmo que seja ímpio, não seja povo de Deus. Ele fez uma aliança e essa aliança não pôde ser quebrada. Estude lá em Josué 9 que você vai entender que Deus ratifica sim. Deus aceita sim, valida um casamento quando você se casa, mesmo que você não tenha conhecido Jesus. Então não é desculpa dizer que você se casou e se vai separar e quer separar, ou se já se separou por conta que você não conhecia o Senhor Jesus. Deus ratificou o seu casamento. Agora, preste atenção na palavra homem, ainda no verso 6, parte B. Preste atenção comigo. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que significa? O que quer dizer, na verdade, a palavra homem no final da frase? Esse homem aqui está no neutro. É uma frase, uma palavra neutra. E o que significa isso? Significa que é homem, é mulher, advogada, é juiz, é pastor, é evangélico, é não evangélico, ou seja, essa palavra como está no neutro, ela serve para todas as pessoas. Em poucas palavras, nenhum humano na face da terra tem competência para desfazer aquilo que Deus fez e aquilo que Deus aceitou. Entenderam? Portanto, casamento é indissolúvel. Aí você já deve estar me questionando. Não, mas tem uma frase ali que pode. Ok, nós vamos chegar nisso que você quer, nisso que você está pensando em relação aí à justificativa para não continuar casado. Agora, se você casou, está casado, até que a morte os separe. Ok? Em último lugar, quarto pilar, meus irmãos, o casamento não é obrigatório, não é compulsório. Versículo 10, parte B. Sabiam disso? Muita gente é obrigatório. Não, casamento não é compulsório, não é obrigatório. Verso 10b. Olha o que os discípulos disseram a Jesus. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Curioso que eles achavam que Jesus estava pegando pesado demais com eles. Provavelmente eles eram da linhagem de Hilel. Pensavam, de fato, que o casamento era algo que podia ser quebrado por qualquer motivo. Pode ser, ok? É até interessante que, acho que apenas o apóstolo Pedro foi o que era casado. Os outros demais eram todos solteiros. Por que será? Para analisar. Então, o que os discípulos estavam dizendo aqui, achando que era pesada essa frase de Jesus, eles achavam que realmente o casamento era relativo, como os fariseus pensavam. Provavelmente. E eles achavam que o casamento era uma coisa light. Mas Jesus, ele vai estreita mais ainda a porta que já é apertada. Jesus vai e diz que não tem nada de relativo, não tem nada de light, ou seja, a porta é estreita em relação ao casamento também, ele vai radicalizar ainda um pouquinho mais. E como que os discípulos ficam? Super espantados. Olha a resposta de Jesus no verso 11 para os discípulos. Jesus, porém, respondeu:
Nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, notem que nós vivemos numa sociedade extremamente permissiva, numa sociedade extremamente concessiva, sem regras e totalmente relativizada. Uma sociedade relativista, onde os preceitos de Deus são jogados por terra o tempo inteiro, as pessoas não querem saber. E com isso, a vontade humana, ela tem prevalecido não só fora da igreja, mas até mesmo dentro da própria igreja. Olha que coisa! Por isso que a primeira briguinha de um casal, numa crise do casal, eles se separam. Quando passa por uma crise, se separa porque acha mais fácil. Chegam até a dizer que a culpa do divórcio é a incompatibilidade de gênios. Aí se separa. Outros ainda vão alegar que as pessoas não têm mais a mesma beleza. Meu marido não tem mais a beleza que tinha quando eu conheci. Minha mulher não tem mais a mesma beleza. Eu vou me separar e vou arrumar uma mulher mais nova. Bem, Hilel, era assim que ele pensava. É assim que os judeus, os fariseus faziam. Tudo era motivo de separação para poder casar com outra pessoa. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Desculpa a expressão. Comeu a carne, vai roer o osso até o final, até a morte. Ou então você ora para o outro morrer logo. É uma brincadeira que Cláudio Duarte vai fazer, mas é uma pura verdade. Ou seja, por conta desses pequenos motivos, as pessoas se separam. Existem exceções que têm que ser tratadas de uma forma mais delicada, a gente não nega, mas a gente está falando aqui do que Jesus está falando para os fariseus. E é importante a gente saber, ou sabermos, que casamento não é união de duas pessoas iguais. Às vezes a gente acha que é igual. No comecinho do relacionamento parece ser igual, mas casamento não é igual. Não são duas pessoas iguais. Casamento é união de duas pessoas diferentes. Um homem e uma mulher com pensamentos, gostos, sentimentos, opiniões totalmente diferentes um do outro. Às vezes você vai descobrir isso depois que passa a fase da paixão. Mas ainda assim continua sendo uma instituição divina, meu irmão. Entenderam? Então, se você, irmão e minha irmã, está pensando em separar, pular fora do barco, porque houve uma discussão, uma crise, um desentendimento qualquer, porque todos nós sabemos que não existe casamento perfeito. Todo casamento tem problema, tem luta sim, tem crise, tem discussão. Saiba de uma coisa, o mais importante é que o casal deve saber que o casamento não é uma instituição humana. Casamento é uma instituição divina. Não pode ser abandonado por qualquer motivo. Não pode ser abandonado ou abandonada por uma crise, uma tempestade, agora financeira nessa crise. Muitos estão abandonando por conta de questões financeiras, na época da pandemia, por conta de ficar dentro de casa, junto. Não existe, por ser instituição divina, separação, abandono por qualquer motivo. Apenas um. Então vamos entrar aqui no versículo 12. Olha o que está escrito no versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é para admitir, admita. Nós estamos falando de instituição divina, nós estamos falando de um casamento que é indissolúvel ainda, não pode ser desfeito. Mas o que Jesus está querendo dizer no versículo 12 em relação a esses eunucos, ele quer dizer que casamento não é obrigatório ou compulsório. O que significa isso? Significa que não é pecado você ficar solteiro ou você ficar solteira. O que ele está falando, o que é pecado é o que a gente encontra lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer viver abrasado. O que significa viver abrasado? Viver abrasado é você ter pensamentos obsessivos em relação ao sexo.
Não é um dom. A gente vai ver que tem 3 tipos de eunuco. Não é um dom. É o camarada que tem desejo, o cara que quer casar, se você quer. E aí fica para o jovem que está namorando aí. Não namore muito tempo, porque senão você vai pecar contra Deus. Vai se abrasar, vai ter desejos, os hormônios não se convertem e você vai ter relações fora do casamento, que é pecado. Então aí Paulo vai dizer isso. Existem 3 tipos de eunucos aqui no verso 12. Se você quer ficar solteiro e tem um dom do celibato, amém. É um dom que Deus dá, e nós veremos. Agora, não viva você solteiro abrasado, pecando. Ou casa, ou fica solteiro por dom. Ok? Então, ficou claro que viver abrasado, em 1 Coríntios 7:8, versículo 9, vai dizer sobre isso, é pecado. Ou casa, ou fica eunuco. E para ficar eunuco, tem 3 tipos de eunucos que você com certeza não poderá contrair matrimônio. Então vamos entender essa questão aqui de eunucos. Jesus está dizendo o seguinte, que existem 3 tipos de eunucos. Verso 12 ainda. Mantenha aberto. Primeiro ele vai dizer que os eunucos de nascença. Quem são esses de nascença? Que nasce já assim dessa forma. O eunuco de nascença é aquele que nasce com um problema físico, mental, incapacitado em ter um relacionamento conjugal. Então, esses são aqueles que nascem com problemas físicos de nascença. Então, esses aqui não vão poder se casar. Jesus fala que existe o outro tipo de eunuco, aquele que foi feito pelos homens. Como assim aqueles que foi feito pelos homens? É aqueles que foram castrados. Jesus, lá no período ao qual ele estava dizendo, ele estava num contexto cultural que existe até hoje, que são os haréns daí dos árabes, né? Os árabes possuem aqueles haréns, e aí fica aquelas câmaras, na verdade, chamavam de câmaras ou casas das mulheres, que ficavam as concubinas, as esposas, os árabes, né? Esses haréns, esses sultões, os sultões tinham muitas mulheres. Então o que ele fazia? Ele castrava o homem, fazia-se ele eunuco, para que as mulheres, na sua ausência, não pudessem se aproveitar daquele eunuco. E aquele eunuco não ter como ter relações com essas mulheres. E ele, na cabeça dele, por segurança, castrava. Então é isso que Jesus está dizendo. Agora, e outros, que é interessante aqui no seu caso agora de solteiro, se você tem um dom celibato, que escolheram ser eunuco por amor a Deus. Jesus vai dizer. Quem é isso? Por exemplo, é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em relação a isso. Por quê? Ele optou a não se casar para se dedicar ao ministério da palavra de Deus, da pregação do evangelho. É o caso do próprio Senhor Jesus. Então, existe o dom de celibato. E eu quero dizer uma coisa, tem pessoas que pegam essa passagem para falar que aqui justifica, e essas pessoas que têm esse dom de celibato seria as pessoas que possuem relações e desejos não pelo sexo oposto, mas sim pelo sexo igual, né? O gênero igual. Não, aqui não tem justificativa para isso. Aqui está falando de dom dado por Deus, pessoas que realmente escolhem. Tem pessoas, ele vai falar das viúvas aqui, por exemplo, que já foram casadas, não se casam mais. Solteiro, ele vai falar assim, ele vai dizer que aconselha você ficar solteiro, se é para servir a obra de Deus, desde que seja um dom. Senão você vai se abrasar e você vai pecar lá na frente. Então tem que discernir essa questão. Então o casamento não é compulsório, não é obrigatório, ok? Agora veja a segunda pergunta dos fariseus. A primeira pergunta foi uma pergunta realmente desonesta, mas a segunda foi uma pergunta de pura ignorância. Verso 7. Replicaram-lhe, por que mandou? Presta atenção nesses verbos, hein? Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Jesus responde no versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu. Olha a diferença do verbo mandar e do verbo permitir. Ele permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, volta lá, gente, de novo, não foi assim desde o princípio. Não é a vontade de Deus o que ele está dizendo, Jesus.
Então existe uma grande diferença em mandar e permitir. O que Jesus está dizendo é que os fariseus não sabiam interpretar as escrituras corretamente ou estavam usando de ignorância, de maldade, ou até conheciam. Não justifica também a escola de Hillel, deles serem liberais. Eles queriam realmente ir contra Jesus. Nós sabemos que toda a história eles queriam realmente acabar freando Jesus de uma certa forma. Então, Moisés nunca mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu. Em outras palavras, o casamento é uma instituição divina. O divórcio não. O divórcio ele é permissão divina, é diferente. Entendeu? Não é mandamento divino. Agora, vou chegar no ponto onde você deve estar curioso. Agora, permissão divina em qual situação, por qual causa Deus permite? A própria palavra vai dizer, pela dureza do coração. O que é a dureza de coração? Mateus capítulo 18, 21, 22 vai falar. Volta um texto, um capítulo, aliás, na sua Bíblia que você vai ver. Dureza de coração é a incapacidade de perdoar o outro. Entendeu? E por que existe divórcio então, irmãos? Porque no erro de um dos cônjuges, dentro da relação, não existe perdão da parte de um nem de outro. Aquele que errou não pede perdão. Ou quando ele pede perdão, o perdão não é cedido, por conta da dureza do coração. O cônjuge que foi machucado, ele não consegue perdoar. Dureza de coração. E esta incapacidade de perdoar é chamada na Bíblia de dureza de coração. Com isso, o divórcio se torna e é um filho da dureza do coração do ser humano, daquele que não consegue perdoar. Eu vou dizer, aquele que não perdoa, para mim, não nasceu de novo. Aquele que não nasceu, um cristão, tem cristãos aí de 50, 60 anos dentro de uma igreja que não consegue perdoar. Para mim é dureza de coração. E a gente já sabe, porque tem aulas aí no canal, estudos aí no canal, sobre as consequências de não perdoar. Então, para mim, cristão que não perdoa, ele está achando que é um sentimento que vai surgir, está enganado, é ação. É o querer. Perdoar também é eu não sentir mais dor com aquilo. Mas é obrigação de todo cristão, e não existe cristão que não perdoa, senão ele também não pode ser perdoado. Então, dureza do coração é que causa o divórcio. Entenderam? Agora, mesmo quando um pecado abre caminho para a legitimidade do divórcio, como, por exemplo, uma traição, não é a vontade de Deus a separação, pois o perdão sempre vai ser o melhor caminho. Eu conheço pessoas que já perdoaram 3, 4 vezes seu cônjuge por traição, por exemplo. Homens que não eram convertidos, por exemplo, hoje estão convertidos, fiéis às suas esposas, admitiram seus erros. Então, perdão sempre vai ser o melhor caminho. E é aquilo que Deus estipulou para nós. Agora, essa dureza do coração faz que a gente destrua a nossa família, destrua o nosso lar. Os filhos sofrem com isso. Agora, quando todas as tentativas falham, quando tudo que você fez tentou perdoar, vamos olhar o que Jesus diz no versículo 9. Olha, eu porém vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, aqui é o grego porneia, tem várias situações de pecado que, de uma forma resumida, seria a traição, e casar com outra comete adultério. Que casar com a repudiada comete adultério. Que é outra questão para outro estudo. Quem casar com a repudiada é outro estudo. Ou seja, apenas, irmãos, só existe uma questão a qual Jesus permite a separação. Pela dureza do coração, é a infidelidade conjugal ou relações sexuais ilícitas. Que também é a mesma coisa, praticamente, resumindo. Ou seja, apenas pela infidelidade conjugal, Deus dá permissão para a separação. Depois que todas as coisas foram tentadas, Deus permite. A permissão de Deus apenas é para a infidelidade conjugal. Por causa da dureza do coração, Deus permitiu. E Ele permitiu desde que?
todas as possibilidades de restauração já tenham sido dadas, ou falhada. Todas as tentativas de restauração no casamento falharam. Por exemplo, o perdão não foi aceito de forma alguma, terapia não resolve, não funcionou, quando o coração está já cauterizado, a pessoa está decidida, não adianta. E uma outra coisa, quando o cônjuge ofendido acaba constituindo outra família. Criou outra família também, não pode voltar mais. Entenderam como que é grave? Não pode voltar mais. Constitui uma outra família lá, não vai destruir uma outra família para voltar para a primeira. Não, enquanto os dois estão casados, separados de corpos, podem se voltar através do perdão. E esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Mas quando essa dureza, tudo foi tentado, não funcionou de todas as formas, cedeu, tentou, deu oportunidade, não funcionou, Deus, então, nesses casos, Deus permite. Deus não manda, como os fariseus disseram no versículo 7. Deus não manda, Deus permite pela dureza. E a palavra de Deus em Malaquias 2,16 vai dizer que, na verdade, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Relembrando, já terminando. O casamento não é compulsório, ou seja, não é obrigatório. O celibato é um dom dado por Deus para servi-lo, ou servir na obra dele, para um chamado específico dele, igual Paulo. O divórcio é uma permissão, porém não é a vontade de Deus de forma alguma separação. A vontade de Deus é que haja restauração através do perdão. E o divórcio, por qualquer motivo que seja, além das relações ilícitas e traição, não tem validade. Qualquer motivo, não tem validade. Apenas uma tem validade. Relação, traição, depois de ter esgotado todas as possibilidades. Então, irmãos, é hora de a gente olhar, de nós olharmos para o mundo e olhar para as Escrituras e respondermos algumas perguntas. Quem tem regido a minha e a sua vida? Hilel ou Shammai? O liberal ou tradicional? O que rege a Igreja de Deus? As Escrituras ou o mundo, o liberalismo ou as leis desse mundo? Ou é a cultura ou é as Escrituras? Para concluirmos, conclusão. Se nós, irmãos, olharmos para as Escrituras, nós teremos uma família forte, não teremos divórcio. Se nós olharmos e tivermos famílias fortes, nós teremos a nossa igreja forte. E quando há uma família forte, uma igreja forte, nós iremos ter uma nação forte. Isso significa que a nossa nação e tantas outras estão destruídas porque a secularização e liberalismo dentro da própria igreja em relação à família está falhando. A liberação e a libertinagem dentro da igreja está tão grande que nós estamos falhando também como família. Nós temos, às vezes, pastores ou líderes que tratam casais 1, 2, 3 meses e somem. Nós precisamos ter casais e pastores de casais efetivamente o ano inteiro dentro da casa de Deus para tratar os problemas advindos da relação conjugal, para orientar, aconselhar, mas não temos. Quando não se tem, os casais tendem a se divorciar, porque o pastor da igreja não consegue dar conta da demanda, muitos problemas conjugais, muitas famílias nesses problemas. Então, meus irmãos, eu espero que, com tudo isso que você ouviu aqui hoje, está assistindo na verdade, que essa orientação do Senhor Jesus nesse capítulo nos ajude a termos, de fato, casamentos mais saudáveis, igrejas mais saudáveis, famílias mais felizes, uma nação transformada pela igreja e pelo poder de Cristo através dela, ali concedido, para que nós possamos glorificar o nome do nosso Senhor e para que casamentos sejam restaurados para a glória do Senhor, para que haja perdão na casa do Senhor, para que haja